Olha só, gente, fala Carlão na cobertura aqui do Congresso da AMBAG. Eu sempre falo que Deus me ajuda uma barbaridade sempre. Agora, a Isabela Teixeira aqui no corredor, esperando para ser entrevistada por mim, é uma maravilha, viu? Isabela, prazer enorme vê-la. Prazer te ver, cara. Sempre bom te encontrar. Tudo bom? A senhora, onde está, sempre tem uma palavra de bom senso, mas um bom senso com muita contundência. Eu queria que a senhora me falasse esse momento que a gente vive agora, qual que é momento do quê? O que a gente tem que fazer na nossa vida aqui Eu agora? acho que a gente tem que aprender a ouvir os outros e dialogar. Pois é. É um momento de saber escutar, entender que tem um mundo realmente que já mudou e continuará mudando. O Brasil pode ser uma peça muito importante nessa reorganização do mundo. A agricultura brasileira tem protagonismo nesse papel do Brasil, mas é preciso a gente entender também onde estão as vulnerabilidades, as ameaças desse mundo que anuncia. Então, eu acho que é um mundo muito brutal. Acho que as coisas que estão em transformação tem um brutalismo acontecendo, que todo mundo fica meio assustado. Não quer dizer que não tenhamos caminhos por onde ir, que é importante entender as dificuldades para a mudança, nós teremos que mudar. Muita coisa que nós fazemos hoje, que são boas coisas, precisarão ter um valor adicionado, ter uma capacidade de construir isso. E também temos que entender as ameaças, como, por exemplo, o papel transnacional do crime organizado na economia global. Pois é. Então, é importante que a agricultura, que os setores econômicos do Brasil não sejam reféns disso, daqueles que trabalham seriamente, daqueles que são dedicados, sim, a cumprir, não só a cumprir a lei, mas ter um papel de desenvolvimento de economia, de incremento de produtividade, de competitividade. Então, tem desafios enormes no mundo e eu acho que o Brasil é um país que se candidata, sim, a ter um outro tipo de agenda, uma outra capacidade de conversa, de diálogo, de construção de consensos, né? Não só uma convergência de interesses e a busca de consenso em torno da convergência desses interesses. Então, nós temos que conversar no Brasil, nós temos que dialogar, independentemente da questão política e ideológica, de governo A, B, C. Eu não estou discutindo isso, estou discutindo a capacidade desse país ser, de fato, dialogar com soluções que precisam ser recolocadas. Como eu sempre gosto de falar, muitas pessoas do meu campo falam de uma expressão em inglês chamada low hanging fruit. É como se estivesse pronto. Essa é uma expressão que vem da agricultura, no inglês, né? Você constrói para que aquilo esteja pronto para colher. Tem um processo de construção para colher. Não está dado. Não existe aquilo ali dado. Existem as condições para construir algo e temos chamados low hanging fruits. Acho que esse ensinamento que vem da agricultura, vem do agricultor. Ele sabe quando é que o cacho da uva vai estar pronto, mas ele teve que ralar muito para aquele cacho da uva virar o está pronto. Então, o Brasil terá que entender isso. Nós temos que construir novos caminhos para que essas soluções estejam prontas para o Brasil e para o mundo. Acho que essa é a grande mensagem do momento atual. Eu que nasci na roça, viu? Lá na roça a gente sabe bem que vaca não dá leite. Ela tem que ela produz leite e tem que ir lá de manhã cedo para dar comida para ela, para tratar bem dela, porque senão ela não dá leite de jeito nenhum, né? É isso aí. Essa compreensão, que você tem uma compreensão dos vários Brasis, né? Eu acho que quando você vai lá para a ponta, eu aprendi muito com o setor da agricultura quando eu fui negociar o Código Florestal, né, que eu tinha que entender as linguagens, as situações. Eu entendi que o problema do pequeno agricultor no Rio Grande do Sul não era o problema do pequeno agricultor ou do médio agricultor no Rio São Francisco, na bacia do Rio São Francisco. Então, essa capacidade de você poder observar, entender e também usar o seu conhecimento para compartilhar os seus problemas, a sua visão, os seus desafios e tentar ali construir uma convergência de interesses, mais do que nunca, isso é algo relevante no nosso dia a dia hoje no Brasil. Então, nós estamos vivendo uma transformação de mundo. Essa transformação de mundo não vem só dos Estados Unidos, vem de interesses de outros países. A agricultura brasileira, cada agricultura brasileira, o setor florestal brasileiro, a questão dos biocombustíveis, da bioenergia, isso tem impacto global. Então, nós temos que ter uma visão sobre o mundo, mas saber o impacto da nossa visão no mundo. As pessoas só acham que vai ser assim, mas e não entendem o impacto, onde é que estão as complexidades e como é que isso se reflete internamente. Quer dizer, o que acontece na Amazônia não está necessariamente acontecendo no Rio Grande do Sul, ou não está necessariamente acontecendo no Pantanal, ou no Mato Grosso do Sul, ou nas fronteiras, né, os estados com fronteiras. Então, nós temos que entender isso, compreender onde estamos, para onde que a gente pode ir, tá? Como vamos, com quem vamos,
né, isso é extremamente importante, um país que tem diversidade de interlocução e capacidade de dialogar internamente, construir soluções com investimentos tanto para a economia nacional, mas também para a economia global, esse país tem que entender como é que ele vai se colocar nesse mundo que se insinua e como é que ele se coloca nesse país que se insinua. Tem um novo Brasil aí chegando, eu acho que essa gente bronzeada tem condições sim de influenciar o mundo de outro jeito e influenciar o nosso desenvolvimento de agora. Tem que parar de brigar, tem que parar de falar mal do Brasil. Tem que cuidar do Brasil, são outros 500. Eu fico tão triste porque eu tenho andado muito fora do Brasil e eu vejo a constatação que eu sinto, assim, quem fala mal do Brasil é brasileiro. Muita gente fala mal do Brasil. Parar de falar mal. Eu acho que parar, o Brasil os brasileiros deveriam conhecer mais as dificuldades do mundo. Né? Eu sou uma pessoa que viu boa parte do meu tempo no exterior, trabalhando fora, então assim, quando eu vejo as dificuldades dos países, nessa agenda que eu defendo, que é a agenda climática, por exemplo, buscarem soluções, eu falo, isso está lá no Brasil, com os caminhos abertos, a gente reorganizar, regular de maneira eficiente, tratar as instituições públicas de outro jeito, a Embrapa, por exemplo, qual é o salto qualitativo estratégico da Embrapa no mundo que muda, entendeu? Não é sobre o que a Embrapa fez no passado, é o que ela vai ser capaz de produzir para o futuro. Eu queria até, dentro desse gancho que a senhora colocou, eu acho que é muito interessante, porque eu sempre vivo dizendo isso, é uma frase que eu até repito muito, a gente sabe todas as respostas, mas na hora que a gente sabe todas as respostas, mudam todas as perguntas e todo dia as perguntas estão mudando. A gente está na boca de uma COP aqui no Brasil, já é a 4ª COP que nós cobrimos, essa vai ser aqui dentro do Brasil. Eu queria saber do senhor, assim, o que esperar? Quais são as perguntas que teremos que responder e será que já temos as nossas lições de casa feitas? Eu acho que tem um movimento importante no mundo e no Brasil sobre a discussão climática por uma razão assim, muito objetiva. Nós não estamos mais discutindo o aumento da temperatura média do planeta que vai acontecer no futuro. Nós já rompemos a barreira ano passado de um cenário mais seguro e a ciência também não tem as respostas prontas se a gente volta atrás ou se isso vai escalar e depois voltar. Ninguém sabe, a ciência corre, os sistemas computacionais, os modelos matemáticos de clima são muito sofisticados, sabe? Muito sofisticados. Agora, eu acho que as perguntas importantes vão sair de um engajamento e de uma discussão sobre como o mundo nos vê. A gente tem uma certa autossuficiência de achar que o mundo compra essa brasilidade. Esse mundo também está mudando. Então, acho que tem que entender como é que é essa percepção do mundo sobre o Brasil hoje para frente e como é que nós nos vemos aqui dentro. Né? Não tem um Brasil homogêneo, nós sabemos disso. Nós sabemos que nós temos desigualdades, inclusive tecnológicas, não só sociais, de acesso, etc. Tudo tem custo. E quais são os desafios que a gente vai pactuar como desafios comuns, que isso dá um sentido de inserção internacional e de reinserção na economia internacional do Brasil. E o impacto disso. Então, as perguntas virão dessas pactuações. E acho que tem também, nós teremos que saber fazer perguntas para a ciência. A ciência, às vezes, responde as coisas para a ciência. Tá? Então, nós temos que provocar uma conversa numa direção onde você vai estar sabendo fazer pergunta que nos interessa para operar, por exemplo, os próximos 5 anos. Como é que nós temos que nos preparar nos próximos 5 anos para um aumento da temperatura média, que nós ainda vamos saber o que vai acontecer de ter rompido essa barreira, e ela acelerou nos últimos 3 anos. Ninguém consegue ainda ser claro como é que você acelerou de 1,2 para 1,56. Tá? Então, assim, é importante a conversa com a ciência, é importante a conversa com a inovação, com a tecnologia. Eu vou ter que ter sistemas radiculares mais profundos para lidar com a vulnerabilidade da chamada segurança hídrica. Então, tem questões que são importantes tanto para a área ambiental, para a área climática, para a área econômica, para a agroindústria, para a área da agricultura. Como é que eu vou produzir alimentos? Como é que eu vou produzir vida? Porque o Brasil é o país que mais produz vida no planeta. Então, e produzir vida é chave para a produção de alimentos. Está produzindo vida, os sistemas ecológicos funcionando, os polinizadores, toda a hierarquização de fornecimento de serviços ambientais, como também a discussão sobre recursos naturais e recursos minerais estratégicos e materiais. Nenhuma solução climática, como nenhuma solução de produção de alimentos, fica livre disso. Então, nós vamos ter que fazer uma reequação, um reequacionamento de visão, entendimento e perguntas-chave, como, por exemplo, podemos
entrar numa cadeia produtiva, reconstruir, recolocar uma cadeia produtiva, por exemplo, de café ou de soja, etc., com a maior eficiência e depois uma suficiência dos recursos naturais, eu vou ter sistemas, espécies mais resilientes que a Embrapa, que a ciência e a inovação vai me trazer. Eu vou conseguir ser mais eficiente com o uso de drones, por exemplo, na dispersão, na semeadura. Como é que eu vou resolver o problema de fixação de carbono? É só pela restauração florestal ou teremos outras tecnologias, como a questão de fixação em carbono pelo próprio modo de produção de alimentos, mas essas métricas terão que ser reconhecidas internacionalmente e facilitadas para o dia a dia do seu Pedro, da Dona Maria, da Dona Francisca, que estão lá na pronta produzindo alimentos e tratando segurança alimentar no seu dia a dia. Então, para mim, há 50 anos atrás, esse país tomou a decisão de deixar de ser um importador de alimentos. Eu acho que esse país precisa tomar uma decisão estratégica, tá? Para ser um produtor de alimentos de segurança alimentar, entendendo uma era que é uma convergência de era climática, com a era inovação tecnológica, tá? E com uma questão onde a geopolítica, a geoeconomia do mundo influenciam as novas dinâmicas de relações entre países. Então, o comércio terá outra dimensão. Tá? O comércio eletrônico demanda outra direção. A presença do crime organizado nas cadeias produtivas, informalmente ou formalmente, teremos que ser atentos a isso. O produtor sério não pode ser confundido com quem lava dinheiro com isso. Então, essas coisas que antes habitavam o nosso imaginário político, econômico, muito distante do dia a dia, elas estão no mundo, não é um privilégio do Brasil. Entendeu? Então, é preciso entender melhor isso, sem ser uma narrativa que eu entendo de pavor, de tragédia, de ameaça, mas com a capacidade de serenamente entender os problemas e entender como é que nós vamos trabalhar soluções mais contemporâneas, inovadoras. Quando você substitui algo que está velho, você tem que saber o que está perdendo a validade, como a gente faz, que nem iogurte, pré-validade. Né? Você vai assim, bom, tá bom, mas eu não posso deixar de não comer isso. Então, eu providencio para substituir de outro jeito. Como que dar-se-á esse diálogo político, econômico, de interesse do país? A segurança alimentar, como a segurança climática, são temas estratégicos e de interesse do Brasil antes de qualquer coisa. Porque o Brasil é um país vulnerável, como outros países do mundo, e é um país que tem soluções disponíveis para isso. Então, é do nosso interesse produzir essas soluções e pactuar. Isso, mais uma vez, eu entendo que isso não depende do governo, ABC, isso depende da gente, tá? Depende de como é que os brasileiros vão cuidar do seu país. Nós temos que cuidar do Brasil, não é só deixar de falar mal. Nós temos que cuidar do Brasil e quem cuida do Brasil são os brasileiros, a diversidade brasileira. Então tem que parar de brigar, achar cara feia. Não, porque eu não gosto de você. Não. Você gosta do Brasil? Senta aqui, vamos conversar e vamos buscar um caminho que todo mundo tope trilhar, tá? Entendendo que precisa de tempo, tá? Que precisa de tempo. Entendendo que você precisa de dinheiro, entendendo que isso vai afetar as relações, por exemplo, de comércio internacional, poderá afetar e comércio nacional. E aí isso é um ponto importante. Como é que a gente atende o mercado nacional? Os brasileiros importam nas suas escolhas de alimentação, os brasileiros importam, são estratégicos nesses novos modelos de negócio. O setor privado não vem só para pagar conta, ele vem para desenhar novos modelos de negócio, entendendo o que é alocar CAPEX, OPEX e metas de mitigação climática, por exemplo, e entender isso numa narrativa que esteja traduzida e seja aceita, por exemplo, naquilo que está no Congresso Nacional, que está na Assembleia Legislativa, onde os parlamentares que representam a sociedade também compreendam isso e não apequenem, tá, a discussão que é estratégica para a economia, para o mundo digital tecnológico, para a geopolítica, para a geoeconomia, para a inovação, tá, e mais do que isso, a preservação de uma natureza, a preservação de um meio ambiente que é um bem público do país, portanto, ele é de todos os brasileiros. E está na hora de a gente cuidar desse país. Maravilha, gente. Olha, eu apresentei aqui a ex-ministra Isabela Teixeira, mas ela veio aqui, fez uma palestra, deu uma aula para a gente aqui. Eu queria agradecer muito. Muito obrigada. Mas eu deixei de te apresentar porque a senhora tem um papel importante. Eu queria que a senhora aproveitasse e falasse aqui, porque esse negócio de ministra já ficou lá para trás. Hoje a senhora desempenha outras atividades. Eu queria levar isso a ministra público. Ano que vem vai 10 anos que eu deixei o ministério, então acho que é uma coisa com muita honra. Eu fui ministra do Meio Ambiente do Brasil durante 4, 7 anos, comecei o 7º ano. Mas hoje, na realidade, tenho chapéus, como sou co-presidente do painel científico das Nações Unidas, que cuida de recursos naturais, exatamente esse debate sobre materiais, etc.
Sou membro do Conselho Econômico das Nações Unidas, trabalho como consultora de vários boards de empresas nacionais e internacionais, sou conselheira do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, que é o SEBRE, que é o maior think tank da América Latina em temas internacionais e economia. Sou conselheira também do Instituto Arapeú, uma filantropia que trabalha a conciliação entre economia e desenvolvimento e a parte de proteção das florestas tropicais brasileiras. Conselheira do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, quer dizer, eu tenho assim vários... Hoje eu sou uma pessoa eclética, diversa, mega diversa, que nem o Brasil. Eclética, mega diversa, mega inteligente. Obrigada. E nos deu a honra de estar aqui no programa Fala Carlão. A senhora enriqueceu muito o nosso debate. Obrigada, Carlão. E também muito feliz, porque hoje eu vou ser homenageada aqui no Congresso da BAG. Estou muito feliz com a homenagem do setor. Muito obrigada pelo Essa carinho. homenagem, com certeza, é mais do que merecida, Não, né? eu acho que é bonito, é uma homenagem que eu fiquei muito encantada quando o Caio me telefonou, porque é um reconhecimento de uma trajetória e de uma interlocução como servidora pública do Estado brasileiro. Eu fui servidora durante 35 anos, eu tenho muito orgulho disso, né? E fiz uma carreira até ser ministra de Estado, sem nenhuma filiação político-partidária. Isso é uma coisa interessante. Eu não tenho nenhuma filiação político-partidária. E tenho muito orgulho de ter trabalhado com o presidente Lula, com o presidente Dilma, como também com o presidente Fernando Henrique, com todos os presidentes. E acho que, como brasileira, olha, é sensacional, é um orgulho incrível que eu possa ter tido uma oportunidade na vida pública de trabalhar em nome do Brasil. Fui chefe da delegação brasileira da Corte de Paris, então uma das 5 negociadoras-chefes no mundo disso. E isso tudo, o protocolo de Nagoya, acesso a recursos genéticos, tudo isso, a Rio+20, tudo se dá pela ser uma brasileira, pertencer, vir desse país que a gente tem tanto orgulho, né, e como o mundo respeita. Então, acho que a homenagem hoje é uma homenagem também a um setor econômico importante da economia brasileira, que é a agricultura, tanto a agricultura com agronegócio, como também a agricultura familiar, né, que durante o debate do Código Florestal teve uma relação muito respeitosa, muito construtiva, politicamente pactuada, tá? Uma relação com o Congresso, com o governo, com a sociedade civil, com todos, né, que construímos uma terceira posição de negociação que está aí. Hoje, muitos que reclamavam, hoje querem ter o código. Então, eu fico muito feliz que as pessoas possam, hoje, finalmente enxergarem o que nós, lá atrás, um grupo de pessoas entendeu que era importante, tanto da agricultura, quanto da área ambiental, quanto do governo, da parte de política, da parte de economia, setor privado, que era importante construir, sim, um consenso e uma convergência de interesses. Hoje, o Brasil tem uma lei que permite ao Brasil criar uma nova narrativa da agricultura brasileira. Ela precisa criar uma nova narrativa. É preciso não adianta reagir mais. Você tem que entender que o mundo mudou e você tem que entender que você vai ter que ir nos argumentos dos outros e construir os seus argumentos e criar a chamada convergência de interesses. Então, eu tenho orgulho, fico muito feliz com a homenagem, eu recebo isso em nome de todos os brasileiros que participaram da negociação, tá? Todos, o Movimento de Uso da Terra, Igreja Católica, o que eu beijei de anel, você não tem noção. O que eu comi de carneiro, você não tem noção. Mas é uma coisa maravilhosa que o Brasil esteja ainda com um compromisso. Nós temos que acabar com as ilegalidades, nós temos que enfrentar a informalidade, corrigir a informalidade e mostrar, sim, que a segurança alimentar do mundo também passa pela segurança alimentar dos brasileiros e são esses brasileiros que vão ajudar a transformar essa realidade de mundo que se anuncia com fome, com pobreza, com desigualdade. Você vê as imagens da África, de várias regiões do mundo, com as guerras, são imagens dilacerantes. E nós desperdiçamos muita comida aqui. Então, eu fico muito feliz que a agenda de sustentabilidade esteja presente no imaginário dos agricultores, que eles entendam isso, porque eu aprendi isso muito vendo os exemplos do Brasil, não só da minha trajetória na área ambiental. É impossível achar que um setor econômico vai produzir riqueza como a agricultura sem produzir proteção ambiental. E aí nós temos que entender como é que vocês fazem isso e valorizar e corrigir aqueles que querem ser corrigidos. O que é legal, a gente combate. O Estado está aí para combater a ilegalidade. Informalidade, vamos trazer para a formalidade. Tá? Competitividade, produtividade, inovação, vamos criar os incentivos, os mecanismos, os caminhos e vamos tentar convergir uma visão de brasileiros que não tem sentido essa polarização em torno de quem produz riqueza também tendo a natureza como sua grande aliada. A senhora não pensa em ser política? Não, eu estou muito feliz no mundo internacional. Não, olha, eu não sou candidata a nada, nem a síndica do meu prédio, entendeu? Mas continuarei trabalhando pelo Brasil. O que eu diria, um grande desperdício. Então, olha, eu sou um ator político internacional e nacional. Eu acho que eu ajudo muito mais o Brasil no que eu estou fazendo hoje. Porque eu estou em salas que as pessoas não estão. Né, os brasileiros, o povo fala, você está em salas que ninguém está ajudando a pensar esse novo mundo. Então, acho que ajudar a arrumar internamente, eu estou à disposição. Vou continuar, estou na Fiesp, estou em vários espaços, ajudando a pensar
tá? E levar isso como uma voz afirmativa, assertiva, que o Brasil anda num caminho que o mundo pode trilhar. O Brasil tem uma liderança e será escolhido se ele conseguir afirmar esses novos caminhos, e não se autodeclarar. Líderes não se autodeclaram, serão reconhecidos e a turma segue. Eu aprendi isso com a senhora numa entrevista Você lá na Fiesp, viu, gente? Nunca mais esqueci isso. Essa é uma lição importante. As pessoas seguem você, é que nem seguidor de rede, né? É o cara aperta esse like, dislike, essas coisas. Então, o Brasil tem que ter um like. A agricultura brasileira tem que criar um novo momento de like. Além do que nós somos convencidos que temos, nós temos que apostar o que a gente precisa ter de novo para que o mundo entenda o nosso impacto, além das necessidades. Então, uma coisa são as necessidades. Outra coisa, ou os trade-offs também de curto prazo. Outra coisa, que papel nós queremos desempenhar, por exemplo, num país que tem paz com seus vizinhos há mais de 160 anos. Um país que pertence a um conjunto seleto de países do mundo, são 15 apenas, que têm relações diplomáticas com todos os países do mundo. Tá? Num país que tem paz internamente, pelo menos segurança pública, mas nós estamos numa região do mundo fora de armas nucleares e fora das rotas de conflitos. Sabe, nós temos riqueza natural, a natureza está aí, nós temos sociedade civil estruturada em cima da democracia, com as várias matizes dessa democracia. Agora, nós não podemos perder a capacidade de dialogar, de entender as nossas diferenças, não podemos perder tempo, estamos perdendo muito tempo em coisas que não interessam para o debate estratégico de uma economia que vai sim lidar com o risco climático e vai lidar sim com a segurança alimentar como um ativo estratégico e da segurança energética, com a questão dos biocombustíveis, um ativo estratégico do nosso desenvolvimento. Então, para mim, não dá para perder tempo. Tá? Eu acho que essa gente bronzeada conta sim, esse povo brasileiro conta sim com mais serenidade dos seus líderes políticos, dos seus líderes econômicos, das suas instituições e das vozes da sociedade. A sociedade precisa falar. Tá? Então, nós temos que entender dos direitos, mas também os deveres de todos os brasileiros, dos povos originários, das populações tradicionais, do agronegócio, do agricultor familiar. Todos nós temos direitos e deveres. Isso é uma responsabilidade com o país. Porque eu falei, tem que cuidar do Brasil e quem cuida do Brasil são os brasileiros. Maravilha, gente. Tá, Isabela Teixeira deu uma aula aqui para nós. É impossível, eu não tenho nem vontade de parar a entrevista, de tão boa que é. Muito obrigado. Bom te ver. Obrigada muito pelo bom. carinho de sempre. Adorei, vamos lá. Adorei, tamo junto, viu? Obrigada. Isabela Teixeira, Congresso ABAG. Fala, Carlão!